Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Prezados ouvintes e seguidores da Rádio Divulgar.net. É com grande alegria e satisfação que estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel. Estudando o livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 122 com o tema Erguemo-nos. Quem vai conduzir o nosso estudo de hoje é a nossa companheira Marina Ericeiras. É com você, Marina. Bom estudo e boas reflexões. Olá! Então, que honra estar aqui para nós continuarmos com esse estudo da obra Fonte Viva, né? Eu me chamo Marina e vamos conversar um pouquinho sobre o item 122, que tem como título Entendamo-nos. E nesse item se inspira, esse texto de Emmanuel, né, se inspira numa frase que está nas epístolas de Pedro. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. E aí, compreender um pouquinho o que o Emmanuel tem a nos trazer a respeito dessa frase, né? Para termos ardente caridade uns com os outros. E o texto inicia assim: não existem tarefas maiores ou menores. Todas são importantes em significação. Um homem será respeitado pelas leis que implanta. Outro será admirado pelos feitos que realiza. Mas o legislador e o herói não alcançariam a evidência em que se destacam sem o trabalho humilde do lavrador que semeia o campo e sem o esforço apagado do varredor, que contribui para a higiene da via pública. E aqui, assim, uma pausa para a gente pensar nas leis universais, né, que a doutrina espírita nos esclarece, para a gente entender um pouco sobre o que esse texto está nos falando. E aqui a gente se lembrar, né, da lei de igualdade e da lei de trabalho. São duas leis bem importantes para a gente entender o que o Emmanuel está querendo nos falar aqui nesse momento. Então já chama bastante atenção da gente ver nessa questão quando ele diz: não existe tarefa maior ou tarefa menor, né? E de que todas são importantes. Na verdade, quem atribui valor a valor de importância a essas funções somos nós, né? Dentro de um contexto cultural, dentro de um contexto, né, desses valores do mundo. Isso é totalmente arbitrário. O mundo passa por mudanças, passa por transições e a gente em um determinado momento está valorizando mais algum tipo de função que é de força física e depois o mundo passa por mudanças e a gente tendencia a valorizar mais aptidões intelectuais. Então isso vai variando muito, né? Vai variando conforme as transições e mudanças culturais que nós vamos passando. Mas independentemente disso, desses valores do mundo, todas as funções têm o seu valor e têm o seu propósito para a humanidade. Seja ela uma função braçal, né? Seja ela uma função mecânica, seja ela uma função intelectual. Todas são importantes, né? E a primeira frase assim, né, que o Emmanuel traz nesse texto é: não existem tarefas maiores ou menores. Todas são importantes, todas têm sua relevância e todas contribuem para o progresso da humanidade, né, para a harmonia do nosso globo planetário, para que todos possam concorrer para a sua própria subsistência, para que todos possam ser úteis uns aos outros, né? Então isso é muito importante da gente entender, que a lei de trabalho ela nos lembra disso, da necessidade de sermos úteis, de sermos produtivos, que isso é benéfico para a nossa evolução. E a lei de igualdade vai nos lembrar que todos, lá na questão 804 do Livro dos Espíritos, que todos fomos criados iguais, todos os espíritos foram criados iguais. Então por que somos tão diferentes? Por que temos tantas diferenças de aptidão? Nessa questão ele vai nos esclarecer que o que nos torna diferente é a razão de não termos sido criados no mesmo momento. Nós somos criados em tempos distintos, existem espíritos que estão há mais tempo nas longas existências, nas sucessivas reencarnações, e outros que estão há menos tempo.
Então, essa diferença de tempo vai dar mais experiências ou mais aptidões. Outros fatores que somam as próprias experiências individuais e o livre-arbítrio. No entanto, embora não seja por uma questão da criação divina, as nossas diferenças e aptidões, é uma questão mais da responsabilidade do livre-arbítrio do homem, mesmo assim, existe um sentido maior, um propósito maior para essas diferenças de aptidões, que o Livro dos Espíritos vai nos esclarecer, que é o fato de que nós podemos aprender mutuamente com as diferenças e as criaturas e os mundos são solidários entre si. Então essa é a beleza mais rica, mais extraordinária por detrás das diferenças de aptidões. É como nós podemos e devemos ser solidários entre si, respeitando as individualidades, respeitando as particularidades, nos solidarizando, nos auxiliando mutuamente, né? Isso é muito bonito. Então vamos continuar aqui no texto de Emmanuel. Não te isoles, pois, no orgulho com que te presumes superior aos demais. A comunidade é um conjunto de serviços gerando a riqueza da experiência. E não podemos esquecer que a harmonia dessa máquina viva depende de nós. Então é desse fator de vermos a beleza por detrás das diferenças para nos auxiliarmos, né? Para que de fato todas as criaturas contribuam para essa ordem universal, para que sejam solidários entre si, não só individualidades, né? Não só as criaturas, mas os mundos, né? As outras esferas também são solidárias em si nesse processo evolutivo. Quando pudermos distribuir o estímulo do nosso entendimento e de nossa colaboração com todos, respeitando a importância do nosso trabalho e a excelência do serviço dos outros, renovar-se-á a face da terra no rumo da felicidade perfeita. Até porque esse orgulho, essa vaidade que nós intencionamos em ter, por estarmos muitas das vezes voltados a essa ótica do mundo, né, dos valores do mundo, desses valores arbitrários do que é riqueza, do que é mais importante, do que é mais valoroso, de nós nos lembrarmos que à luz do Espiritismo e à luz das sucessivas reencarnações, aquele indivíduo que hoje se mostra de maneira humilde, que de repente está executando uma função braçal, ele muitas das vezes está naquela contingência, naquela situação, porque o planejamento reencarnatório lhe possibilitou isso. E porque as influências do contexto social, do lugar onde ele nasceu, né, do bairro, dos estímulos que ele recebeu na infância, foi automaticamente direcionando ele para essa escolha. O que não quer dizer que sem a veste desse corpo material, ele não possa ser um indivíduo com muito mais conhecimento do que outros que estão ali realizando uma função intelectual, no mestrado, no doutorado, entendem? Então, assim, isso é muito relativo. Hoje, ele está numa atividade braçal, hoje ele está numa atividade de menos envergadura intelectual. Mas isso não quer dizer absolutamente nada, porque hoje ele veio para essa existência com essa contingência que não possibilitou, talvez, com que ele desenvolvesse tanto o lado intelectual dele. Mas isso não quer dizer que ele não tem essa bagagem, e apenas que ele pode estar limitado temporariamente por esses órgãos físicos e pelo contexto em que ele está inserido. Então, no desabrochar ali, no despertar no plano espiritual, ele pode ser um indivíduo com um intelectual elevadíssimo, e talvez muito mais elevado do que o indivíduo que está se sentindo superior porque tem determinado cargo, porque tem determinada função nesse plano existencial de agora. E que, assim, à medida que a gente compreende que tudo tem o seu papel importante, todos têm a sua relevância nesse contexto, nós nos enxergamos mutuamente de maneira mais humilde, né? De maneira mais relevante, atribuindo valor, de fato, a todos os indivíduos que contribuem
com a nossa existência, que contribuem para o nosso mundo ser um lugar mais harmônico. Para isso, porém, é necessário nos devotemos à assistência recíproca, com ardente amor fraternal. Que é isso que a doutrina vem nos trazer, né? De sermos solidários uns com os outros, de todas essas diferenças de aptidões e de funções, na verdade um convite para sermos solidários. Amemos a nossa posição na ordem social, por mais singela ou rudimentar, emprestando ao bem, ao progresso e à educação as nossas melhores forças, seja qual for a nossa função, né? O mundo, ele às vezes nos faz ter essa síndrome do impostor, né? De achar que a gente não está fazendo nada de importante, nada de relevante. E aos poucos nós temos que nos colocar de maneira ativa para desconstruir isso e sentir que sim, tudo é importante, tudo é relevante, por menor que seja a função, por mais simples, ela tem um efeito social tão grande, ela tem um impacto, né, na nossa sociedade, nas pessoas que nos cercam, e muitas das vezes funções que parecem aparentemente simples possuem um impacto social, um impacto no nosso contexto imenso e na vida de todas as criaturas, de todas as pessoas, né? A gente lembra quando teve a greve dos caminhoneiros, o impacto que isso trouxe para a nossa sociedade e de uma profissão, de uma função que não era tão reconhecida, que não era tão valorizada, né? E a gente percebe que todos são importantes. Seremos compreendidos na medida de nossa compreensão. Vejamos nosso próximo no esforço que depende e o próximo identificar-nos-á nas tarefas que nos dedicamos. Estendamos nossos braços aos seres que nos cercam e eles nos responderão com o melhor que possuem. O capital mais precioso da vida é o da boa vontade. Ponhamo-lo em movimento e a nossa existência estará enriquecida de bênçãos e alegrias hoje e sempre onde estivermos. Então, meus amigos, o convite que o Emmanuel nos faz hoje é para que nós nos entendamos, para que a gente possa se compreender mutuamente, olhar com bons olhos uns para com os outros, independentemente da função que nós estejamos realizando, e principalmente para que a gente tenha, como disse Pedro, ardente caridade uns para com os outros, para que sejamos solidários verdadeiramente uns com os outros e aprendamos nas nossas diferenças e cresçamos nas nossas particularidades, nos ajudando, nos auxiliando e dando suporte para o nosso crescimento individual e coletivo. Então essa é a mensagem, e que tenhamos sempre essa ardente caridade, esse ardente compromisso, esse ardente amor uns para com os outros. Muito obrigada. Agradecemos a Marina pelos estudos de hoje. Esperamos ter contribuído com os nossos ouvintes e seguidores com esta mensagem do livro Fonte Viva no capítulo 122. Amanhã teremos no nosso programa o nosso companheiro Caio Pavão, que vai fazer o estudo do capítulo 123 com o tema Viver em Paz. Acesse o nosso site www.divulgar.net e conheça toda a nossa programação, assim como as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Muita paz a todos.